Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro VirtudeCast, o videocast da Virtude, em que a gente traz profissionais que estão diariamente na linha de frente do nosso cuidado para bater um papo, falar um pouco das suas experiências cotidianas e um pouco das suas experiências profissionais e como pessoas também. E hoje, nesse primeiro episódio, é uma honra para mim ter aqui um parceiro, um cara que sempre está ajudando a gente a gravar conteúdo e um cara muito querido, tanto pelos profissionais da Virtude quanto pelos pacientes, que é o nosso preparador físico, Tadeu Lima. Tadeu, muito obrigado pela tua presença, é um prazer conversar com você hoje. Obrigado, Gabriel. O prazer é meu, né, poder participar desse primeiro podcast aí, né, tentando trazer um pouco de informações do nosso dia a dia. Para mim é gratificante. Obrigado, de verdade. Massa. E assim, como é o primeiro episódio, para quem não te conhece, eu queria começar perguntando, né, qual foi a tua trajetória até aqui, o que te fez querer ser um preparador físico e qual foi os passos que você deu até chegar aqui hoje como profissional da Virtude? Eu sou formado em educação física, né? Eu tenho duas habilitações, tanto bacharel e licenciatura. E essas duas habilitações, elas nos trazem um pouco de facilidade para lidar com as pessoas, tanto na área do bacharel quanto na licenciatura, né? Eu tinha um projeto social, tá, que eu coordenava com 130 crianças, e o objetivo desse projeto era utilizar o esporte como agente de inclusão social, né? Em um determinado dia chegou uma pessoa lá e disse: Tadeu, você é um ótimo professor, mas você precisa buscar qualificação. Aí eu disse: que tipo de qualificação, né? Você tem que se formar, você tem que fazer um curso de educação física. Foi aí que eu fiz o vestibular, entrei, me formei. Era difícil conciliar o trabalho, né, com o estudo. Tirei um horário do meu dia só para estudar. Consegui tirar notas que me fizeram passar por média e ter um tempo maior de intervalo de descanso. Comecei a trabalhar na área de futebol, que eu já trabalhava, não me dei muito bem, né, não tive muitas oportunidades. Em determinado dia recebi um convite para trabalhar numa clínica, né, de um colega meu, que também era formado, que tinha recebido esse convite, e ele me viu e disse: Tadeu, por que você não vai para lá trabalhar nessa clínica? Aí foi daí que eu comecei a trabalhar com dependência química e saúde mental. E aí eu comecei a entender que não fui eu que escolhi o curso de educação física, né? Foi a educação física, o curso de educação física que me escolheu, né? Eu tendo a oportunidade não só de cuidar do corpo das pessoas, então de trazer um norte, né? Uma linha de raciocínio para que aquelas pessoas elas pudessem se ver melhor, né? Foi aí que começou a história, né? Até eu chegar aqui no Grupo Virtude, né? Bacana São demais. quase 10 anos trabalhando, né, na clínica com dependência química e saúde mental, tendo essa oportunidade, né, como eu falei, de trazer qualidade de vida, né, utilizando a área da educação física como um agente de inclusão social, como uma porta, né, de entrada para que possamos ter a possibilidade de trazer outros aspectos de vida também, né, para que pudesse fortalecer o dia a dia das pessoas. Bacana. E sempre foi, acho que assim, o teu propósito em si sempre foi muito voltado a essa questão da qualidade de vida, né? Isso vem de algo que foi natural para você, que veio de você assim desde muito cedo, ou isso foi desenvolvendo conforme a tua vida foi passando? Assim, você sempre foi voltado ao exercício físico, à prática esportiva? Então, eu acho que toda criança tem um sonho de ser jogador de futebol, né? Nem toda, né? Mas algumas têm esse sonho. Então eu já fazia parte desse meio, né? Foi daí que veio também a ideia de trazer o futebol, né, para trabalhar como agente de inclusão social dentro de uma comunidade carente de onde eu sou. Então não consegui vingar, né? E o projeto começou a crescer, eu vi que através daquele contato que nós tínhamos, conseguia trazer um pouco de visão, né, de norte, né, de elegância, de comportamento. E foi aí que eu tinha que, de qualquer forma, fazer o curso. Mas era mais voltado para a linha esportiva, né? Já quando iniciamos o trabalho foi que nós conseguimos enxergar uma lacuna entre as pessoas dentro da vida da pessoa, como atleta e como pessoa, né? Alguns amigos meus não tinham tanto desenvoltura dentro do esporte por passar por problemas familiares, né?
muitos tinham esse questionamento de algumas situações que passavam que não tinham uma ferramenta adequada. Então, sempre que acabava aquele treino nosso, a gente sentava e batia um papo. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, né? De trazer palavras que ajudassem, que confortassem, né? Não como o dono da verdade, né? Nós não somos o dono da verdade. E sim como uma opinião pertinente do momento. E aí começou a crescer isso e eu digo, cara, eu vou tentar ler mais um pouco sobre isso, né? Utilizar a aula de educação física como atrativo, o esporte como atrativo, para que possamos aí trocar conhecimento no nosso dia a dia, né? Importante. Bacana. E a tua... Porque assim, a gente que tem em mente, assim, cada um tem uma ideia do que é a profissão do outro, né? Isso. E o profissional da educação física, o preparador físico, para a maioria das pessoas, é costume que imagine esse profissional trabalhando dentro de um centro de treinamento, dentro das academias, por exemplo. E aqui a gente tem uma particularidade, né, dentro da Virtude, que você trabalha diretamente com vidas, que imagino que dentro da tua trajetória talvez esteja até atrelada a essa questão do trabalho social que você fazia. Isso, sim. Mas qual que é a grande diferença, assim, na tua perspectiva, de trabalhar com a questão da educação física, né, da preparação física como um todo, dentro de uma clínica psiquiátrica? O que é que muda? Quais são os desafios? Rapaz, são muitos desafios, né? Mas esses desafios, eles fortalecem a gente, né? A rotina de um profissional de educação física dentro de uma clínica, ela se dá antes da clínica, né? Fora da clínica. É uma preparação tremenda, é muita leitura, é muito estudo, é muito artigo científico, né? Trazendo cada um com a fala sobre um aspecto voltado ou para ansiedade, ou para depressão, ou para uma diabetes, ou para uma hipertensão. Então precisamos estar preparados para o final, né? Porque o final na realidade é a aula em si, né? Para você ter ideia, é uma preparação tão grande que chega o momento da gente de nós prepararmos 5 planos de aula. E na hora da execução, esse plano de aula ele não teve um alcance. Porque a ideia da educação física voltado para um hospital, né, psiquiátrico, dependência química ou saúde mental, é um olhar voltado para a educação física escolar. É uma aula de educação física inclusiva. Não é uma aula de educação física de alto rendimento, né, para que eu queira tirar tudo que eu posso tirar de melhor do meu paciente voltado para o esporte. Já dentro do hospital, né, psiquiátrico, nessa linha de pensamento, é voltado mais para a inclusão, né? Nós temos dificuldades aqui de relacionamento. E uma das metodologias que usamos é esse desenvolvimento socioafetivo, né? Tanto o desenvolvimento motor, alguns chegam aqui com dificuldade de realizar movimentos básicos. Aí a gente tenta trazer esse lado que para mim é um dos mais fundamentais e importantes da minha aula, é a sociabilização deles, né? Deles estarem um ajudando o outro com espírito de equipe, espírito de companheirismo, espírito de elegância. Então é um desafio grande, mas no final traz um lado de satisfação, né? Que aí a gente consegue atrelar tanto o movimento corporal quanto lições, né? Ensinamentos de vida voltado para uma melhoria, porque o nosso objetivo maior é entregar ao nosso paciente de uma forma diferente da que nós recebemos. Falei anteriormente que em alguns momentos, em determinadas situações, recebemos pacientes de cadeira de roda, né? E nós temos a incumbência e um pensamento de devolvê-lo de uma forma diferente. Então, mais uma vez, entrou na minha aula de educação física, vai ter que sair diferente, né? O objetivo maior é trazer essa qualidade de vida para que ele possa retomar as suas atividades, né, fora da clínica, né? Para que ele se sinta o super-herói de alguém, porque ele é o super-herói de alguém. Né, para que ele retome esse desejo, né? Nós conseguimos, através da aula, né, desses momentos que temos com eles, fazer com que eles entendam que eles têm uma força interna. Mas essa força interna, em determinada situação, não é o suficiente para que ele possa se levantar da cama e prosseguir na sua vida diária. Né? Falamos para eles também o seguinte, olha, a sua primeira atividade do dia é ser grato. Né? Agradecer por você estar tendo mais uma oportunidade de poder estar vivo. Né? A segunda é forrar a sua cama. Você tem que forrar a sua cama, porque toda a sua atividade do dia, mesmo que dê errado, quando você voltar para casa, pelo menos aquela atividade você conseguiu concluir.
Então essa força que a gente traz também um pouco do lado da espiritualidade, né? Onde falamos dessa força que é exterior, essa força que nos motiva a continuar fazendo aquilo que precisamos fazer, mesmo sem conseguir fazer. Então aí é onde entra a espiritualidade, em toda essa área, em toda essa aula, né? Que na realidade não é nem tanto uma aula, é mais um encontro de conversas de amigos, entendeu? Troca de conhecimento. Costumo dizer que aprendo mais com eles do que eles comigo, porque na realidade eles me fazem e eles me trazem o desejo de estar lendo, né? Porque a doença do século é a doença mental, né? Está crescendo cada vez mais e precisamos aí nos qualificar melhor para que possamos mudar a realidade das pessoas, né? Tadeu, e no geral a gente trabalha com dois perfis, né? O perfil de dependência química e o perfil de saúde mental, que por si só cada um deles já tem pacientes assim muito diferentes entre si. Até essa questão que você falou, né? Muitos com problemas de mobilidade, Isso. muitos, na verdade eu acho que a grande maioria, além do problema mais característico, tem questões de mentalidade muito voltada para a ansiedade, muito voltada para a vida que levou, né, até chegar aqui, que a gente, é uma coisa até um pouco delicada que a gente tem a maior preocupação em tratar, que além de estar trabalhando com o amor da vida de alguém, né, o ente querido da vida de alguém, a gente está acolhendo pessoas que estão fragilizadas. Do contrário, elas não estariam aqui, né, no ambiente de clínica psiquiátrica. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão da espiritualidade, mas que é algo que eu acho muito interessante, que você coloca como se fosse 3 pontos, né? Quase como se fosse uma tríade, que é a questão do corpo, da mente e do espírito. Espiritualidade, mente e corpo. Isso, perfeito. Porque como preparador físico você trabalha toda a questão física, mas a gente já tinha falado até em algumas conversas anteriores que você em específico, e acho que cada profissional da virtude também como um todo, traz essa questão de ser um conselheiro, de ser um psicólogo, de ser um amigo do paciente nesse momento de fragilidade que é o tratamento, né? Que a gente está recuperando pessoas. Então, como é que funciona mais ou menos esses 3 aspectos que você fala e como você tenta trabalhar eles durante o tratamento? Tratamento. Rapaz, é um processo muito delicado porque muitas pessoas não têm esse olhar voltado só para a espiritualidade. Algumas pessoas associam, né, a espiritualidade com religiosidade, né? Então nós temos que desassociar isso. Em contrapartida, nós já temos um exercício, né, físico, e nós temos a certeza, que é uma comprovação científica, que depois de 40 ou 45 dias, dependendo da individualidade biológica do indivíduo, ele vai ter o resultado. Que já é da própria atividade física que traz como benefício, né? Algo automático. Mas aí a gente tem que cuidar da outra parte, né? Da outra haste da atividade, né? Muitos chegam aqui, como eu falei, com dificuldade de realizar movimentos básicos. Nós temos o primeiro contato com ele, né? Já é mais um contato de trazê-lo mais próximo, para que possamos aí ter a oportunidade de estar conversando com eles. Passamos a atividade, é feita uma avaliação física, né? É prescrito um treino direcionado para ele, através da resposta da avaliação física, e como eu falei, ele vai ter aquela resposta. Com o dia a dia dele, nós vamos conhecendo melhor e vamos identificando algumas lacunas que poderiam ser preenchidas de uma forma diferente. E aí que entra o lado da espiritualidade. A espiritualidade, ela entrou de uma forma na nossa atividade, onde sempre trazíamos palavras de motivação, né? Falava sobre recomeço, uma nova vida, né? Porque muitos chegam aqui ainda, né? Achando que aqui é o final de tudo, é o final do poço. E a gente tenta, através dessa espiritualidade, mostrar que isso é o recomeço de uma nova história. É uma reconstrução de vida. É a oportunidade que ele está tendo diariamente de pegar um papel em branco e uma caneta e escrever a história da vida dele. Então precisamos direcioná-lo, dar um norte para que ele possa entender melhor e tentar respostas para as suas interrogações. Então sempre que terminava a nossa aula, né? Eu sempre batia um papo com eles, perguntava como eles estavam. Alguns eu perguntava, e aí, se quiser responder, responda, se sentir à vontade. Mas antes de você entrar para iniciar a atividade, como você estava? Aí, Tadeu, eu estava confuso, eu não queria vir de verdade. E depois que eu tive esse contato com a aula, no final da atividade, eu estou me sentindo melhor.
Então já era um acesso que eu tinha para bater um papo com ele. E um certo dia um paciente chegou para mim e disse: Tadeu, sua aula é muito bacana, mas está faltando algo que seja mais voltado para a espiritualidade. Aí me apresentou uma literatura que se chama Celebrando a Recuperação, que está atrelado aos 12 passos do AA e do NA, onde tem, atrelado aos 12 passos, tem as 8 bem-aventuranças, que são textos que trazem palavras, né, como uma nova vida, por exemplo, e dentro dessa palavra a gente faz um acróstico e a cada dia a gente fala sobre uma letra daquela. Então aquilo foi tomando uma proporção e me dando um norte, né, me mostrando o caminho que deveria seguir, que no início eu ficava chamando, né, e hoje não, eles já colocam a cadeira, né, quando termina a aula já sentam, já tem aquele momento de concentração, de esvaziar a mente, esvaziar o coração, para que possa receber a parte mais importante da aula da educação física, né? Então temos inúmeras falas dele, né? Recebemos muitas mensagens, né, de gratidão. Isso motiva a gente, nos deixa a gente muitas vezes emocionado, né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de mudar. Então essa literatura ela veio para melhorar ainda mais, né, essa atividade. Claro, não são todos, precisamos entender que na realidade é um despertar que cada um precisa ter, né? O primeiro passo ele fala sobre isso, né? De admitir, né? Estava com a vida aí fora de controle e que tinha que retomar uma nova direção e precisando admitir que precisa de ajuda. Então é fundamental, de importância, é muito fundamental para a gente, é uma importância muito bacana. Hoje nós temos aí uma aceitação muito bacana entre os pacientes. Muitos me procuram depois para a gente conversar, trocar ideia, falar um pouco da sua experiência. E a gente, com o pouco conhecimento que a gente tem, né, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Isso que você falou é uma grande verdade, assim, até para mim, até que já tive a oportunidade de gerar conteúdo contigo Sim. algumas vezes, né, te entrevistar e etc. E eu lembro que a primeira vez que a gente veio gravar aqui, foi falando, na verdade, do seu dia a dia dentro da clínica, mas que me chamou a atenção é porque você estava, ao mesmo tempo em que a gente gravava, realizando uma atividade. Isso. Tinha pacientes, eu acho que era um treino funcional e você conseguiu conciliar e assim ficou muito nítido para mim, que ia fazer essa entrevista contigo, o nível de respeito que os pacientes tinham por você dentro do que estava sendo proposto ali. Né? Era uma atividade funcional, a gente estava fazendo o conteúdo à parte, mas eles muito atentos, muito respeitosos em manter a ordem, em fazer tudo que precisava ser feito e encarar aquilo como uma atividade mesmo, sabe? E essa questão do respeito e até da admiração é o que a gente percebe também com os pacientes já após o final do tratamento, a recuperação. Algumas vezes também a gente já gravou depoimentos com você falando dessa questão do carinho que você recebe de volta quando o paciente já voltou para a sua vida normal, né? Quando as famílias já receberam seu ente querido de novo, que fazem questão de comentar e de agradecer pelo trabalho que você desempenhou, não só na parte física, né? mas na vida deles como um todo, né? Eu queria que você falasse do senso assim, que isso traz para você, porque acho que além do senso de profissional, acho que bate muito no lado pessoal também, Verdade, né? verdade. Rapaz, são coisas que acontecem, né? Não vou, é o galardão que a gente recebe, né? Acho que uma palavra que vai ser bem colocada sobre isso é gratidão, né? Um dia alguém fez isso por mim, né? Eu costumo dizer que meu primeiro meião eu ganhei porque eu cantei o hino nacional. E assim, a letra T, Tadeu, né? Esperei por todos os atletas cantarem e estava torcendo ali, né? Deus que me perdoe, mas torcendo para que eles errassem, né? Então assim, alguém me deu um norte. Alguém utilizou aquele agente de inclusão social para me falar algo. Que coisas ficaram marcadas para mim até hoje. E por que eu não repassar isso? Mas o início da nossa atividade, quando recebemos o paciente, é um pouco complicado. O paciente ele chega aqui cheio de verdades, né? Querendo fazer tudo que ele acha que ele pode fazer. E algumas coisas aconteceram nesse percurso de mensagens de volta, né? Um chegou para mim, começou a treinar em outra academia,
Aí disse, Tadeu, toda vez que eu terminava de treinar, eu guardava um material, né? Ele me falando comigo fora da clínica. A professora chegou para mim e disse assim, cara, tu tem algum problema de toque e tal? Aí ele olhou assim para ela e disse, não, eu vou te contar uma história bacana. Eu vim de uma instituição, de uma clínica de reabilitação com dependência química. Tinha um professor lá que ele me ensinou a guardar os materiais. E aquilo foi o mínimo que ele me ensinou ali, que ficou marcado para mim, fora os outros ensinamentos que nos trazem. É gratificante para mim receber essas mensagens, nos fortalece, nos dá uma direção daí, uma certeza que estamos indo no caminho certo, que precisamos melhorar ainda mais, porque na realidade isso aumenta a responsabilidade. As pessoas elas se aproximam de nós querendo ouvir algo que traga fé, força e esperança para elas. E não ouvir o que eles querem ouvir. Eu pergunto muito, você quer a opinião que é pertinente do momento, da ocasião? Você quer a minha opinião ou você quer escutar aquilo que você quer escutar? Então esse direcionamento que a gente tenta dar para eles. E uma palavra que engloba tudo isso também, né, junto com a gratidão, é o respeito. Tá? É a disciplina que você tem, que você passa, de você organizar todas as atividades antes do tempo. Eu tenho que entregar para ele, o meu paciente, aquilo que ele está precisando naquele momento. Se a minha atividade começa de 6h40, às 6h15 eu já estou na clínica, organizando o meu ambiente de trabalho. A atividade ela já está pronta. Isso mostra um cuidado maior com ele. Ele vai olhar para mim e vai dizer, ele se preocupa comigo. Eu vou para lá porque eu sei que já está preparado. Né? Então, vários ensinamentos tiramos com isso, várias ocasiões aconteceram também, onde buscamos nos qualificar mais, entender mais, ler mais, para que possamos entregar o melhor possível para eles, né? Porque eles são as pessoas mais importantes da clínica. Né? Eles chegam aqui com dificuldades de se relacionar, né? Com dificuldades de autoestima, achando que acabou. Eu tenho que mostrar para ele todo dia que essa força interior dele vai chegar um momento que ele vai precisar de uma força externa, mas essa força vai fazer com que ele mude. Mas eu não vou caminhar, ele não vai caminhar com as minhas próprias pernas, eu tenho que dar a direção. Né? Costumo dizer também o seguinte, estou num navio, o navio desviou 1 grau da rota, e esse grau da rota, se eu não voltar para a rota, eu vou bater no iceberg. Digo para eles que eles são um navio, que eles se desviaram 1 grau só da rota da vida deles, e eles chegaram aqui no porto, né? No porto da academia aí de Tadeu, e nós vamos ajudá-los a voltar para a rota. Ele vai sair da minha aula totalmente diferente, nem que seja só sentindo dor, mas ele vai sair. Bacana. E você falou algum tempo atrás, eu acho que na minha primeira ou segunda pergunta, que você acha que você mais aprende com eles do que eles aprendem com você. Eu queria que você destacasse da sua vivência mesmo aqui, que se não me engano já são o quê? 4, 5... Estou para fazer agora 5, né? Agora em junho faço 5. Olha aí que bacana. Acho que é um dos profissionais mais antigos, né? Tem inclusive. alguns também. E essa questão do aprendizado, o que é que você aprendeu com os pacientes? O que é que você aprendeu durante o tratamento, assim, que o Tadeu, antes de entrar na Virtude, não tinha e que hoje é um aprendizado na tua vida? Esse cuidado também com o próximo, né? Eu sempre tive cuidado com o próximo, mas aqui a gente conseguimos entender, né? Nós conseguimos entender que precisamos ter um olhar diferente. Várias situações já aconteceram aqui. Então, na realidade, o que é que aprendemos mais? Uma análise do comportamento. Né? De olhar e tentar evitar uma desorganização do nosso paciente. Cheguei às 6h15, mais ou menos, organizei a sala de musculação, me dirigi até o refeitório. Fui pegar o lanche deles, né, que eles têm uma banana que a gente oferece, uma fruta. E no caminho eu vi um paciente, um movimento, né, já que eu já estava olhando, eu acredito que ele está próximo a desorganizar. Né? Tirou a camisa e aumentou a velocidade da caminhada. Eu me dirigi até o refeitório, peguei a banana e voltei. Quando eu voltei, estava as pessoas, né, o monitor, tentando acalmá-lo e levá-lo ele para a enfermaria para que ele pudesse descansar um pouco mais. Aí eu vi que ele estava retrucado, parado, né? Um pouco estabilizado, parado, né? Estático. Aí eu cheguei para ele, toquei no peito dele, falei com ele, ele disse, o que é que está acontecendo? Ele ficou calado. Toquei novamente, disse, olha, quem está falando é Tadeu, estou aqui para lhe ajudar, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, por favor, peça para eles me deixarem aqui, eu não quero descer, eu quero ficar aqui. Aí eu peguei,
deixa ele aqui. Aí eu disse, vista a camisa. Aí ele pegou, vestiu a camisa, aí eu disse, o que é que está acontecendo? Me explique. Ele, Tadeu, eu só quero gritar. Eu só quero gritar. Eu só quero gritar, eu tô precisando gritar. Eu disse, só, vá para ali e grite. Aí ele gritou, ficamos ali uns 5 ou 10 minutos. Ofereci uma banana para ele, que eu estava com uma banana na mão, né? Aí ele pegou, aí disse, olhou para mim assim, Tadeu, eu te amo. Você é lindo. Aí isso toca a gente, né? Trouxe ele para a academia e aí a gente conquistou fazer com que ele não se desorganizasse. Então, quando eu falo que eu aprendo com eles, é sobre isso. Essa busca incessante do conhecimento, para que a gente possa, de verdade, ter uma ferramenta adequada naquele momento, naquela ocasião, para evitar uma desorganização. Então, são esses fatores que nos fazem entender que precisamos melhorar ainda mais, né? Estamos ainda num processo de evolução e precisamos estar atentos, porque nós temos uma incumbência aqui que é salvar vidas, né? Evitar a desorganização. É sobre enxergar o outro, Enxergar né? o outro. Porque, como eu queria ser tratado pelo outro também, né? Aqui a gente, na internação, né? A gente está aqui na unidade aldeia, mas é um espaço grande, com muita gente. É muito fácil você não reparar em uma pessoa em específico. E ter esse olhar para reparar, para identificar quando uma pessoa não está muito bem, quando ela precisa de uma atenção especial, eu acho que é o principal, né? Isso. Rapaz, isso não vem da gente, isso é do poder superior, tá? Ele nos mostra. Eu acredito firmemente nisso. O Tadeu é um Tadeu que a força que ele tem é insuficiente para tudo isso aqui, né? Nós lidamos com situações até de pensamentos, né? Para tentar contra a própria vida. Outro dia eu fui almoçar, quando eu voltei tinha um ali no meu dia sentado me esperando, né? A cabeça baixa, cabeça no braço, aí eu cheguei. Foi que houve, ele só estava esperando por você, porque eu estava escutando, minha cabeça está muito confusa, era muita informação. Eu já estava querendo com pensamento já de tentar contra a minha própria vida. E um desses meus pensamentos me direcionou para vir para cá conversar com você. Cara, aquilo ali me desarmou. Eu disse, pronto, já que você está aqui, me ajude, segura aqui meu almoço, eu vou abrir a grade, abriu, sentou, cara, passamos uma tarde maravilhosa. Ele ainda disse assim, poxa, Tadeu, é a hora do teu almoço. Eu digo, não, pô. Era a hora que estava marcada para a gente ter esse encontro. Vamos bater um papo, sorrimos, choramos, cantamos, nos abraçamos. E hoje ele passa por mim, toda vez que ele passa, ele diz, benção meu pai, queria te dar um abraço, você é muito especial, eu te amo. Então assim, é esse tipo de situação que acontece na vida da gente, que nos motiva, tá? Vou ser bem sincero, o meu pagamento maior é esse, tá? Eu não busco aqui essa realização pessoal, porque se fosse uma realização pessoal eu não estaria mais aqui. Já recebi alguns convites para fazer esse trabalho em outros lugares e minha jornada aqui na Virtude não acabou ainda não. Tem muitas pessoas que precisam ainda da nossa ajuda. Nós como profissionais, acolhendo, falando, abraçando, dando uma direção, em algum momento sendo mais duro, não com falta de respeito, mostrando que eles precisam mudar, que eles precisam fazer um movimento contrário daquilo que eles estão fazendo, porque a maioria das coisas que eles fizeram durante o decorrer da vida dele, ainda bem que os trouxeram para uma clínica de reabilitação, mas poderia estar em um outro local pior, né? Então precisamos fazer com que eles entendam, não batendo de frente, e sim mostrando o caminho, para que ele possa entender, que ele possa admitir, que ele possa acreditar que existe um poder superior que pode mudar a vida dele. Porque mudou a minha, vai mudar a dele também. Perfeito. E acho que isso é algo que é para além do tratamento, né? Isso. A gente fala muito de ter uma metodologia, de pensar todo o processo de recuperação, não só voltada para a questão do tratamento do problema que a pessoa traz aqui para dentro, mas para recuperar ela como um todo, né? Em todos os aspectos. E acho que isso que você falou é algo que até extrapola isso, porque marca diretamente a trajetória da pessoa, né? Claro. Um ambiente que deveria ser um ambiente voltado único exclusivamente para o tratamento é um ambiente onde você faz amizades, onde você leva pessoas e os ensinamentos dessas pessoas com você até para depois, né? Mas até para a gente encaminhar esse bate-papo aqui, uma coisa que a gente pensou de trazer
que deixasse que cada convidado dissesse uma mensagem final e norteasse o final desse programa, algo que quisesse falar, algo que traz consigo mesmo, seja da vivência daqui, da vivência fora daqui, mas que passasse essa mensagem para quem está nos assistindo e quem confia na virtude, né? Quem confiou na virtude um ente querido, ou quem era um paciente da gente e hoje está lá fora podendo ter a própria vida, que mensagem você deixaria para a gente finalizar essa conversa aqui? Você é mais forte do que você pensa, né? Você tem valor. Você é o super-herói de alguém. Alguém olha para você de uma forma que quer saber o que você tem de verdade. Muitas vezes nós não acreditamos na força que nós temos. Levante-se da cama nesse momento. Você que está assistindo, você que está parado, tá? Se mova, se movimente. Essa força que você está buscando, esse vazio existencial que você está sentindo, ele pode ser preenchido tanto pelo exercício físico, mas ele vai ser preenchido pelo seu poder superior. O poder superior que você compreende e entende. Ainda dá tempo de você sair da cama, colocar um tênis, colocar uma roupa leve e caminhar, oxigenar o seu cérebro. Cientificamente, o treinamento aeróbico ele nos traz essa oxigenação. Ele nos traz esse momento de relaxamento, de gratidão por ter levantado. Quantas e quantas vezes você aí está deitado, teve a oportunidade e a possibilidade de levantar e não levantou e se arrependeu porque não levantou da cama? E quantas vezes você, mesmo sem querer, você se levantou e viu que o seu dia foi um dia extraordinário, porque você teve uma força maior que te levou a sair desse lugar. Você tem valor, existem pessoas que te amam, peça ajuda, não desista de forma alguma da sua vida. Você é a última pessoa nesse mundo que pode desistir de você. Existe um ser maior, um ser supremo que te ama, e ele está te esperando todos os dias com braços abertos, para que ele possa te mostrar o quanto você é especial. Existem pessoas do seu lado que precisam da sua força, que precisam da sua ajuda. Mais uma vez, peça ajuda. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Pedir ajuda é um sinal de você estar forte, de você entender que você precisa de ajuda naquele momento. Eu poderia muito bem dizer assim para mim mesmo, eu não preciso estudar mais, mas eu preciso estudar, eu preciso me qualificar. Mas eu tenho o meu momento, o meu momento de ficar comigo mesmo, daquele autocuidado. E você que está nesse momento precisando de um autocuidado, olhe para você como a pessoa mais importante do mundo. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Bacana. Cara, muito obrigado pela presença. Foi um prazer bater esse papo com você. E para você que está nos assistindo, esse foi o VirtudeCast, um videocast que a gente traz os profissionais da Virtude para bater um papo, para falar um pouco sobre as suas vivências e sobre o dia a dia que a gente tem nas clínicas, nas unidades da Virtude. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Siga a Virtude nas redes sociais. E você que está buscando ajuda, como o Tadeu falou, procure a gente, nos envie uma mensagem, entre em contato. A gente tem profissionais, além do Tadeu, que estão aqui voltados para te ajudar a cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental, e te dar essa recuperação, essa melhora na qualidade de vida, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.